Olá, bom dia para você que nos assiste em mais um Mercado Resume, a nossa série de vídeos que descomplica temas importantes do mercado e que vão afetar a sua vida diretamente. Hoje a gente vai falar sobre o valor do dólar que não tem parado de subir nas últimas 3 semanas. Então, ao final de março a gente ainda tinha um dólar rodando ali abaixo dos R$ 5. Agora, pela manhã do dia 16 de abril, esse dólar ultrapassou os R$ 5,26. Esse vídeo ele vai tentar explicar, principalmente pela ótica do cenário doméstico, o que está acontecendo, por que o real tem perdido tanto valor em relação à moeda americana. Só para contextualizar, a gente tem que falar do que está acontecendo lá fora. Nos Estados Unidos, os dados muito fortes da economia, da atividade econômica, do crescimento das vendas do varejo, da indústria, do setor de serviços, da construção. Então, são números muito fortes. Isso está fazendo o mercado reprecificar o quanto que o Banco Central vai ter que cortar de juros ao final do ano. Somado a isso, os números de inflação continuam mostrando que essa taxa, né, de reajuste do preço, a taxa de inflação, no final das contas, ela não deve cair tanto ao longo de 2024. Então, o mercado, que há 2 meses atrás estava ali precificando 6 cortes de 0,25, levando a atual taxa de 5,5% de juros do Banco Central americano, Fed, para algo em torno de 4%. Hoje o mercado está aí dividido entre 1 ou 2 cortes, alguma coisa que levaria a taxa básica de juros dos 5,5% atuais para 5% ou 4,75%, alguma coisa por aí. É importante, e aí nessa parte internacional, a gente lembrar mesmo que o crescimento americano mais forte, o juro por lá mais alto, gera uma atratividade na renda fixa americana. Querendo ou não, também as empresas estão respondendo muito bem nos resultados corporativos, porque a economia continua forte como uma rocha, e isso atrai investimentos do mundo todo, e por isso dólares saem do Brasil exatamente para adquirir títulos e ações e, né, fazer negócios lá nos Estados Unidos. Por isso que a gente vê o real perdendo valor frente ao dólar. Mas o tema específico desse vídeo é qual é o fator doméstico que está fazendo o real perder força frente à moeda americana. E aí a resposta simples e objetiva é o setor fiscal do Brasil. A questão fiscal do Brasil, ela está sendo reprecificada também com um viés de piora. Isso porque ontem o governo apresentou a PLDO, né? O Plano das Leis das Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2025 e para os anos seguintes também, né? A PLDO, ela faz aí essa abrangência de alguns anos à frente. E o mercado torceu muito o nariz. E o mercado torceu muito o nariz por 3 coisas que a gente vai falar agora. A primeira delas foi porque, segundo tudo que vinha sendo falado no Ministério da Fazenda, o governo teria uma meta de superávit de 0,5% de resultado primário. Ou seja, se você pegasse os gastos e comparasse com a arrecadação, você teria um resultado de arrecadação 0,5% maior do que dos gastos no ano de 2025. Ontem o governo falou que já não vai conseguir fazer mais isso, que ele vai mesmo ficar com 0 a 0. Ele vai gastar e arrecadar igual no ano que vem. Isso vai muito contra tudo que o Haddad vinha falando de ajuste fiscal. Para os anos seguintes, o governo também falou, olha, eu não vou conseguir fazer o ajuste que eu estava prevendo, eu não vou conseguir ter o resultado de arrecadação melhor do que gasto que eu estava planejando, né, que eu estava me planejando nos meses anteriores, quando o arcabouço foi aprovado lá no Congresso. Então, o primeiro ponto é esse, resultados para os próximos anos que mostram, de fato, uma fragilidade muito grande daquilo que o Haddad tinha prometido fazer, o Haddad aí personificando, né, o Ministério da Fazenda do governo atual. O segundo ponto é a questão da história quando você joga a toalha nesses resultados dos próximos anos, você fala que aquela ideia de aumentar as receitas, e aí aumentar as receitas, leia-se, tributação, você fazer medidas, né, como foi a medida dos fundos, como está sendo considerada uma reforma do imposto de renda da pessoa física, da pessoa jurídica, para ver se o caixa do governo engorda, para ele ficar mais robusto e o governo conseguir ter um resultado fiscal melhor. Quando você toma esse novo freio de arrumação e fala que você não vai atingir esses resultados, você está sinalizando para o mercado também que das duas uma, ou as medidas de arrecadação não vão ser suficientes, ou de fato você está sendo mais prudente em o quanto elas vão poder arrecadar daqui para frente.
Os dois aí, no caso, não ajudam muito o mercado, porque ele vê que o governo está tendo muita dificuldade de fechar o cinto da gastança, né? Um governo que optou não por cortar gastos, mas por aumentar receitas. E na hora de aumentar as receitas, ontem o governo também já deu um sinal que pode ser que essas receitas não aumentem naquela magnitude que o mercado estava esperando. A terceira, eu acho que é ainda mais preocupante, por isso que o real está perdendo tanto valor frente ao dólar aí nos três últimos pregões, né? Se a gente considerar fechamento de sexta e até onde estamos hoje, a gente está falando de mais de 10 centavos, quase 15 centavos de alta. É o que o governo está planejando, o que ele coloca como parâmetros do desempenho da economia brasileira para dar esse resultado que o próprio mercado ainda vê que é mais fraco do que o imaginado. E isso é um ponto super importante. Você está vendo aí em tela, na parte superior, lá na direita, os parâmetros do governo para esses resultados que eu comentava com vocês, dos resultados primários dos anos seguintes. E você vê, de fato, o governo considera que a economia vai crescer bastante nos próximos anos. O que torna, né, a conta ainda mais difícil, porque se você pensa que a economia vai crescer bem, e né, a gente está falando aí de 2,80 para o ano que vem, 2,58 para 2026, são crescimentos consideravelmente fortes para o histórico ali pré-pandemia. Também se você não tiver uma grande ajuda do setor do agronegócio, se o governo não puder gastar muito em obras, que é mesmo a lógica de comprimir gastos federais, você fica com uma questão de crescimento um pouco mais difícil. E aí o que chama a atenção do mercado é exatamente isso. O governo, ele vê um crescimento muito forte, mas mesmo assim que não é capaz de atingir as metas do resultado fiscal do primário, né? Que ali na hora da arrecadação depende sim da atividade econômica. Uma atividade econômica mais forte gera mais receita, né? Porque você tributa mais à medida que a economia circula mais coisas, né? Mais bens e serviços por ela. Outra coisa também que chama muito atenção é o governo considerar uma queda brutal da taxa Selic nos próximos anos e mesmo assim ter toda essa dificuldade, né? A taxa Selic, né, é uma taxa que aí indexa quase 40% de toda a dívida pública que o Brasil tem. Quando você coloca o custo mais baixo, de fato você está falando que o pagamento de juros sobre a dívida vai ser menor. E o governo continua com essas dificuldades aí, mesmo tendo uma premissa tão generosa, né? Você fala, olha, o custo do meu pagamento com dívida vai cair muito, mas mesmo assim eu tenho bastante dificuldade de fazer as contas fecharem. Então, eu acho que são os três pilares aí que o mercado está reagindo mal nas últimas sessões, principalmente depois dessa manifestação do governo, do Ministério da Fazenda, de que não vai conseguir ter superávit no ano que vem. E a gente coloca aí na parte inferior da tela, você pode acompanhar, o real de fato, nos últimos 30 dias, se a gente pegar desde a metade de março, agora na metade de abril, o real de fato é a moeda que mais perde valor frente ao dólar. A gente coloca aí moedas de economias que estão perdendo valor frente à moeda dos Estados Unidos, e você vê aí o real perdendo mais de 5% de valor frente ao dólar, cotado agora no final da manhã o dólar comercial cotado a R$ 5,26, tá certo? Se você ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado, entre em contato conosco, teremos o maior prazer de conversar com você, tá bom? Muito obrigado e até o próximo Bercana Resume. Um abraço.